Vamos dar continuidade no capítulo 13 do livro de João, o Evangelho, na verdade, de João, né? O que nós falamos um pouco na semana passada? Alguém ainda está na mente aí? Já se passou uma semana. 13. Isso, João capítulo 13, nós comentamos o que na semana passada? Alguém pode dar um pitaco aí? Não fique com vergonha, irmãos, pode comentar, fique à vontade. Lava pés, né, varão? Eu estava ainda lembrando, né, do nosso estudo da semana passada, para já continuarmos o capítulo 13 hoje. Jesus, ele deu vários ensinamentos, né, o grande mestre, Jesus com toda a sua sabedoria, ele deu várias lições na Bíblia, né? Jesus fez milagres, curou, fez coisas extraordinárias, né, na palavra, mas olhando para a Bíblia, o maior ensinamento para os seus discípulos e para nós, no dia de hoje também, para a sua igreja, foi esse exemplo de lavar os pés uns dos outros. E ele vai reforçar isso mais para frente, nos versículos de hoje, ele vai falar um pouco mais sobre isso. Era a vontade dele, né, que os discípulos fizessem isso, que nós viemos continuar fazendo isso, né? E nós vimos qual foi o aprendizado de lavar os pés. Jesus usava muito coisas parabólicas, né, para ensinar. Aqui também era mais um exemplo. Pedro, na continuação de hoje, Pedro ele vai questionar Jesus, né, o único que questionou Jesus. Não, o Senhor não vai lavar os meus pés. Eu não vou permitir o Senhor lavar meus pés? Não, isso não vai acontecer. Mas, na verdade, quando Jesus chegou até o local, nós vimos na semana passada, né? Já era para ter uns discípulos ali preparados para lavar os pés. Porque não tinha o servo, não tinha o escravo ali, né? E Jesus chegando no local, já estava preparado a água, né? Já estava preparado a toalhinha lá, só esperando se alguém ia tomar a atitude de um servo para poder fazer aquilo que eles faziam, né? Que era comum, que era uma coisa já de cultura deles, né? Quando chegasse a visita, chegasse no local, eles lavassem, tinha alguém para lavar os seus pés. E ali não tinha o escravo, não tinha nenhum servo, mas tinha os discípulos, né? Jesus, ele esperou ali a atitude de alguém, ninguém se comoveu, ele vai lá e ele mesmo ensina. Aí Pedro, um dos protagonistas, né, do capítulo 13 e de boa parte, né, da caminhada com Cristo, ele vai questionar Jesus, né? Ele fala, não, o Senhor não vai lavar os meus pés, né? Eu sou digno do Senhor lavar os meus pés, o Senhor não vai lavar meus pés, né? Aí Jesus fala para ele assim, se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. Aí ele diz assim, não, então me dá um banho, né? Me lava todo, me banha todo, né? Pedro não estava entendendo que Jesus ele precisava fazer aquilo, que é através da morte de Cristo, do sacrifício de Cristo, da humilhação de Cristo, aquilo que estava em Isaías, já tinha sido profetizado, que nós seríamos salvos, que nós alcançaríamos a salvação. Era necessário Jesus fazer aquilo que ele estava fazendo, além de ensinar os discípulos, ele também ensinar a ser um bom servo. É necessário que através da humilhação, da morte de Jesus, ele tinha que morrer daquela forma, ele tinha que ser humilhado, ele tinha que passar por tudo aquilo, para que nós tivéssemos acesso ao Pai, para que o véu fosse rasgado, para que nós tivéssemos direito, né, à salvação através de Jesus. Era necessário que isso acontecesse, né? E ele disse para Pedro, né, hoje você não entende, porém mais tarde vocês vão entender o que eu estou fazendo, né? E nós falamos aqui na semana passada, inclusive um pouquinho também na terça-feira no livro de Pedro, que ele entendeu, quando ele se tornou um discípulo, um apóstolo, um presbítero, ele entendeu o que era ser um bom servo. Inclusive no capítulo 4 de 1 Pedro, ele vai dizer, sejam bons servos, ele vai dizer para sermos bons, hospitaleiros, né? Ele vai dizer para que eles tivessem amor intenso uns pelos outros, nos momentos de dificuldade que a igreja estava passando ali. Pedro lá na frente, ele entendeu quando ele morreu, quando ele foi crucificado também, né? Pedro, ele também viu, ele viu realmente o que Jesus estava ensinando lá na frente, né? E hoje para nós não mudou. Ser um bom servo, né? Muitas das vezes Jesus estava ensinando para eles, né? O ser um bom servo não é às vezes aquele que mais vai fazer, né, dentro do corpo, mas o bom servo, Jesus estava mostrando para eles, né, a humildade. O bom servo precisa ter. O bom servo, ele é aquele que vai perdoar, é aquele que vai pedir perdão, é aquele que vai abrir mão da razão, né? É aquele que vai ceder, muitas das vezes, as suas vontades, o seu eu, né? Para que venhamos mostrar o amor que Cristo mostrou ali. Ele estava mostrando o amor de Cristo. Eu quero que vocês amem dessa forma. E nós falamos também na semana passada que ele disse isso para Pedro, né? Quando ele encontra, depois da sua morte, ele vai aparecer pela terceira vez aos discípulos, ele vai encontrar eles lá no rio pescando, né? Pegou Pedro lá sem a roupa,
né, ele vai dizer para eles, poxa, eu não falei para vocês, né, o que eu queria de vocês. Aí ele vai falar para Pedro, Pedro, tu me amas? Aquele amor que ele queria ouvir de Pedro era o amor que Jesus demonstrou, estava demonstrando para eles naquele momento. O amor, qual é o nome do amor? O amor ágape, né? O que seria o amor ágape? O amar como Deus, né? Nos amou. O amor incondicional, o amor sem receber nada em troca, o amor sem interesse, né? O amor que Jesus demonstrou, inclusive com Judas naquele momento, porque ele sabia que ele era o traidor, ele sabia o que ele ia fazer, mas mesmo assim ele lavou os pés de Judas. E como disse, acho que foi a Varua que comentou semana passada, e assim quando nós tomamos essa atitude, demonstramos esse amor, principalmente ao mundo, é como se nós colocássemos brasas vivas na cabeça das pessoas, né? Quando nós demonstramos esse amor, por isso que a Bíblia fala, o amor de Deus, ele nos constrange, porque mesmo sem merecer, ele nos amou tanto, e foi capaz de entregar o seu filho para morrer por nós, né? Esse amor que o Senhor quer que nós venhamos ter, né? Muitas das vezes, o amor sem nada em troca, o amor sem interesse, né? E ele mostra esse exemplo na semana passada, nós demos sobre isso. E hoje vamos dar continuidade, vamos começar a partir do versículo 12, vamos dar andamento, aí está chegando a hora, um dos ensinamentos mais incríveis de Jesus está no capítulo 13, quando ele lava os pés de Jesus, mas ao mesmo tempo um dos momentos mais difíceis para Jesus também está no capítulo 13, porque ele vai chegar o momento de saber, aliás ele já sabia, né, mas vai se deparar com a traição, né, ele vai ver que realmente Judas vai o trair, né, vai fazer aquilo que Satanás havia colocado, né, na sua mente, lá no seu coração, e ele vai cometer ali a traição, né? Imagine você, quando nós vemos alguém, né, quando sabe de alguma traição, né, a tristeza que é, né? Como que é difícil passar por isso, né? E Jesus, a Bíblia diz que ele ficou angustiado. Vamos dar uma lida aqui a partir do verso 12, do 12 vamos ler até o 20. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais, ó mestre, e o Senhor dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo o Senhor e o mestre vos lavei os pés, também vos deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façai-vos também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabia essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Felizes são aqueles que praticam, né, aquilo que Jesus ele ensinou. Jesus estava dando o exemplo, e quando nós falamos aqui na semana passada, nós temos que tomar muito cuidado para que não venhamos colocar um peso, né, sobre as pessoas. Você tem que ser igual Cristo, né, você tem que ser perfeito. Não. Quando Paulo ele fala que ele era imitador de Cristo, e tinham que ser como ele, imitadores de Cristo, ser imitador de Cristo é fazer aquilo que Cristo deu como exemplo. Não é você ser Cristo, você ser perfeito como ele foi. Perfeito não vai ter ninguém, nós somos pecadores e falhos. Mas ele deixou vários exemplos, é isso que ele está falando para os discípulos. Eu quero que vocês façam isso. Eu quero que vocês continuem fazendo isso. Lavando os pés uns dos outros, não se sentindo mais importante uns do que os outros. Porque lá em Lucas 22, eles estavam discutindo nessa mesma hora, né? Eles estavam tendo uma discussão para saber quem ia ficar no melhor lugar. Que lado que ia ficar. Aí Jesus, além de eles não tomarem a atitude de lavarem os pés, ali alguém lavar os pés, ainda estavam querendo discutir para saber qual o melhor lugar iam ocupar. E Jesus não quer saber qual o melhor lugar nós vamos ocupar. Jesus quer que nós venhamos ser servos. Servo, aquele que serve, que faça o melhor para o Senhor. E a Bíblia diz que tudo que nós fizermos, façamos com amor. Era esse amor que ele estava demonstrando, né? Então, ele disse para eles assim, eu quero que vocês sigam o meu exemplo. Eu mesmo sendo mestre, ele sendo Deus, né, aqui, ele mesmo deu um maior exemplo, né, não se colocou mais importante do que ninguém. Nós temos que ser servo, né? Ninguém é mais importante do que ninguém, né? Todos nós temos a mesma importância, nós falamos muitos aqui, nós somos membros do corpo, e todo membro do corpo é importante. Se você perde um membro do corpo, você vai sentir falta desse membro, né? Se um membro do corpo, ele sai do corpo, ele vai fazer falta para o corpo. Se um membro do corpo, ele ficar paralisado também, não trabalhar, né, ficar necrosado, como o irmão usa, né, bastante dessa forma, né, se necrosar, se ficar o membro do corpo ali parado, paralisado, ele vai fazer falta também.
vai sobrecarregar alguma parte do corpo. Então Jesus quer que nós venhamos servir. É isso que ele está falando para os discípulos: sirvam, né? Vocês vão ser vistos como pessoas importantes. Vocês vão ser vistos, colocados por alguns, inclusive pela igreja, como pessoas importantes. Vão colocar vocês lá em cima, porque vão ver vocês fazendo milagre. Vão ver vocês fazendo coisas que eu fiz, né? De forma diferente, de forma sobrenatural. Mas nunca se sintam mais importantes do que ninguém. Sejam simples servos, né? Diferente de qual o mundo aí fora ele ensina, onde quem tem o cargo, né, ele é colocado como mais importante. Pode falar, Varão. Sim. É isso aí, Varão. E Jesus, ele usava muito, né? Coisas parabólicas. Você vai ver que ele vai usar o exemplo de uma criança, ele põe no colo, ele vai usar várias parábolas para ensinar os discípulos. Ali Pedro não tinha entendido. Além da dificuldade de eles entenderem que o Messias, que o Cristo que eles estavam esperando, né, não veio como eles estavam esperando realmente, para bater de frente com as autoridades, né, com o Império Romano, para desfazer, para ser um líder, né, para que eles pudessem ter uma vida tranquila aqui na terra. Não, era o Messias que veio. Jesus, ele veio para salvar. Diz que o intuito de Jesus veio para salvar, né, e nós mostramos isso, nós mostramos Cristo, né, em nossas vidas quando nós nos dispomos a servir. E é interessante que não interessava quem estava ali. A mesa com Jesus ele sabia que um ali ia trair, ele sabia que muitos ali, a maioria, né, 99% iam abandonar, porque o único que ficou com ele quando ele estava na cruz, né, foi João, que é o autor, né, do Evangelho. Então, o discípulo amado, né? Então ele sabia, mas mesmo assim ele se dispôs, né? Às vezes nós nos colocamos assim, não, servir a pessoa tal, não, né? E não é o que a religião ensina aí fora, como o Varão falou, né? Ensina-se aí fora que aquele que é a autoridade, né, tem que ser embaixo da autoridade, o carro tem que ficar na melhor vaga, né, na mesa lá dele é servida a coca, nas outras é a Dolly, né, assim que funciona, né, tem regalias, privilégios, né, até brinquei com o Léo, falei, eu não tinha essas regalias não, né, eu nunca tive isso. Mas aquele, irmãos, tem que ser o primeiro a chegar. Inclusive, quando você vai ler sobre os presbíteros da igreja, inclusive Pedro, né, ele era um presbítero, é aquele que mais servia, né? Aquele que estava à disposição, te ligar de madrugada lá, você vai. Por isso que você, além dos requisitos que você tem que ter da Bíblia, você tem que querer ser um presbítero, porque requer bastante de você. É o que mais servia, é o que mais vai trabalhar. E o presbítero, além de tudo, além de trabalhar e ser um bom servo, ele tinha que ser um bom servo aonde ele congregava, tinha que ser um bom servo na sua casa, porque tinha que estar bom testemunho, né? Cuidar da sua família, cuidar da congregação, de várias coisas, então, de grande responsabilidade, né? Mas não é a autoridade maior, é Cristo, o cabeça é Cristo, né? O que mais serve é aquele que, se tivesse um presbítero, né, entre nós aqui, esse é o que mais ia servir, né? Pode falar, meu irmão. Isso é interessante porque hoje, infelizmente, é ensinado que aquele que tem, né, que eles falam que tem autoridade, ele é o que vai ser servido. Ou então eu vou além, porque às vezes nós mesmos, como cristãos, conhecendo a palavra de Cristo, ainda queremos que Jesus nos sirva de alguma forma. Jesus precisa me dar algo ainda, Jesus precisa ficar fazendo algo por mim para que eu venha continuar no caminho dele. Não, Jesus, ele já fez, ele já te serviu, ele se serviu para nós, que ele foi o sacrifício vivo, né?
Pode falar, mano. Sim. Sim. A não ser que seja algo muito extremamente grave, né? Como diz lá em Coríntios, né? Como o varão teve que ser retirado, né, da congregação. Isso, quando ultrapassa a doutrina, aí a gente tem que tomar todo cuidado. Mas esse amor é o que a gente, às vezes a gente faz acepção, né? De irmãos, né? Das pessoas, nós mesmos. Pode falar. Senhor. Sim. Isso. Uhum. Exato. Exato. É isso aí. A Bíblia fala que não adianta, né? Ou, não, melhor dizendo, nós fazemos muito isso, né? Nós não conseguimos enxergar a trave que está nos nossos olhos, né? Nós não conseguimos muitas vezes enxergar, né? Nós conseguimos enxergar o cisco do irmão, mas a trave que está no meu eu não consigo. Muitas vezes, a maioria das vezes nós fazemos isso, né? E a Bíblia diz que da mesma forma que nós julgamos, nós vamos ser julgados também. Temos que tomar cuidado com isso, né? Só há um juiz. O próprio Jesus, ele não julgou, né? O próprio Jesus, ele veio, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Quem julga é a palavra, né? Então, às vezes nós fazemos o papel, né? Queremos fazer o papel de juiz, temos que tomar cuidado com isso. Ele vai dizer no verso 17, vou ler o 16 novamente. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. Antes para que se cumpra a escritura. Aquele que come do meu pão, levantam contra mim o seu calcanhar. Pode falar. Pode ficar à vontade, meu.
Isso. 18. Se não espere, pois o mais está vindo. Então os discípulos andavam com Jesus e eles estavam crescendo no conhecimento, se preparando para realmente continuar o trabalho do mestre. Mas ele adverte aqui, hoje já está escrito, mas não todos. Nem todos, né? E a igreja de Jesus Cristo, nos dias que tem atravessado, tem passado muito disso. E a gente vê nos evangelhos, um evangelho falando sobre cão que volta ao vômito, o porco que volta ao lamaçal. Por quê? Porque realmente, simplesmente tomaram banho, Sim. não foram limpos, não cresceram. Isso acontece muito, né? A gente vai ver um pouquinho sobre Judas mais para frente aí, sobre isso também. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi, antes que se cumpra a escritura. Aquele que come do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Está em Salmos 41, verso 9, né? Usado pelo salmista. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que enviar a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Chega o momento da traição. Jesus, ele pronuncia, né? Alguém de vocês vai me trair. Aí começa aquele, um olhar para o outro, né? Como é assim? Vamos trair Jesus? E lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, o próprio Judas, né, cara? Ele vai falar assim, eu que vou te trair, Jesus? Cara de pau, né, cara? Imagina, aí você vê ainda mais o amor de Jesus, né? É eu, Jesus, que vou te trair. Em nenhum momento Jesus o acusa, entrega para alguém, né? Ele vai falar depois, né, porque vai ser perguntado, né? Mas ele pergunta, Jesus, sou eu que vou te trair? Rapaz, né? Sabendo que a pessoa vai te trair, você fala, meu Deus. É difícil, né? Eles começam a se questionar, mas tinha que acontecer. No verso 21, ele diz assim, dito essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade, vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus, um dos seus discípulos, aquele que ele amava. A Bíblia diz que Jesus ficou angustiado. Mais uma vez, Jesus ficou angustiado. Jesus ficou angustiado, irmãos. Ele sabia, porque nós lemos no começo do capítulo, que é chegada a hora. Ele mesmo vai dizer isso. Aliás, João escreve no Evangelho, é chegada, ele sabia que ali não tinha mais como escapar, ia acontecer a partir dali, ele já estava caminhando para se cumprir o propósito do Pai. Essa angústia de Jesus, em relação a ele já sabia o que ia acontecer, mas em relação a Judas também, porque imagine Jesus sendo o mestre, como o soldado falou, você ensina a pessoa e a pessoa faz tudo errado. Ele viu o que eu fiz, ele viu o que eu demonstrei para eles viram de perto. E mesmo assim ele preferiu dar ouvidos a Satanás. Jesus ficou... Pode falar. Sim. 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 Uhum. Sim. Exato. Por isso que eu estou parecendo um garçom hoje, Léo falou. Brincadeira, irmão. Mas Jesus ficou angustiado pela vida de Judas. Poxa, ele estava comigo aqui. Ele andou comigo aqui. Como o Valmir comentou muito bem, né? Só tomou um banho, né? Não estava sujo ainda. O coração de Judas não estava. Ele estava comigo aqui, o corpo dele estava comigo, mas o coração de Judas, longe. Aquela expressão que diz, o povo me adora com os lábios, mas o coração, longe. Judas está andando comigo, eu dei uma responsabilidade para ele tem um ministério aqui, ele está aprendendo o que os outros estão aprendendo também, mas ele escolheu viver o mundo. Ele preferiu servir Satanás.
Ele preferiu trair a Cristo. Eu queria ler um texto rapidinho, só para a gente ver o que isso serve de ensinamento para nós nos dias de hoje. Hebreus capítulo 6, nós estávamos lendo esse versículo ontem. Queria ler com vocês Hebreus capítulo 6. Hoje, Cristo já está crucificado, ressuscitou, nós sabemos disso. E o que acontece conosco hoje, quando nós escolhemos deixar a Cristo, o que nós fazemos? Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim: Por isso, deixando de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, sem retornar ao fundamento de arrependimento das obras mortas e da fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E assim faremos, se Deus permitir. Porque é impossível que aqueles que já foram iluminados uma vez e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que está por vir. E se caírem novamente, é impossível renová-los para arrependimento, pois estão crucificando novamente o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Se nós um dia acontecer, Deus queira que nunca aconteça, nós nos afastarmos de Cristo, deixarmos Cristo, nós vivemos a nossa vontade no mundo, é como se nós estivéssemos crucificando a Cristo novamente. Pode falar, Sandra. Sim. Quando o diabo tira alguém da igreja verdadeira, quando o diabo engana as pessoas da igreja verdadeira, o que acontece? O inimigo vence. É uma derrota bonita. Como toda derrota é muito bonita. Imagine a tristeza de Jesus vendo Judas se perdendo, caminhando a passos largos para o inferno. Porque ainda que se ele se arrependesse, ainda poderia estar alcançado, mas não houve arrependimento, a gente sabe disso da história. Mas imagine Jesus vendo, a Bíblia fala que Jesus é o nosso pastor, ele é o bom pastor. Imagine ele vendo um de nós, vendo a ovelha pegando o caminho errado, a tristeza, o desespero, a angústia, caramba, está se perdendo. Ele está se perdendo, ele não entendeu, realmente está acontecendo, ele está me traindo. Ele vai me trair mesmo. Pode falar. Sim. Um choque, de realidade. Sim. Sim. Ia perdoar. Tinha que acontecer, Mas ele não se arrependeu. E na cabeça nós comentamos um pouquinho no começo do capítulo 13, Rafael, que os discípulos, alguns tiveram um choque, não um choque de realidade que Cristo estava ensinando, ao contrário, porque ainda a expectativa era que vinha um Messias diferente, alguns ficaram meio frustrados ali, Pô, mas
por isso que ele vai falar, quando nesse momento de Judas, ele fala assim, olha, vocês precisam ter fé e saber o que eu estou falando aqui, que eu sou, né? Ele vai falar, eu sou. Vocês precisam crer no que eu estou falando, porque vai acontecer isso. E muitos depois vão questionar, poxa, Jesus ele não poderia ter intervido, ter feito alguma coisa, ficaram frustrados com aquilo ali. Caramba, ele não poderia ter feito alguma coisa. Como se Jesus, eles achavam que o Messias que viria é aquele que tinha que fazer alguma coisa, mas alguma coisa que eles queriam, né? Jesus tinha que fazer a vontade do Pai, não a nossa vontade, nem a dele ele fez, né? Porque ele vai dizer assim, seja feita a tua vontade, né? Não a minha. E a vontade do Pai era o quê? Que ele viesse para salvar, para a salvação. Às vezes até nós confundimos um pouco isso hoje, né? O Messias que eu quero servir, as pessoas vendem esse Messias, as pessoas vendem esse Jesus que vai curar a sua enfermidade, que vai fazer aquilo, ele faz, ele cura, ele continua sendo Deus. Mas Jesus veio, o propósito de Jesus é vir para salvar, trazer a salvação. Senão nós vamos entrar em vários questionamentos, né? Ou então achar que Deus faz acepção de pessoas, né? Mas teve, os discípulos também os abandonaram, né? Pedro também o negou, né? Nós vamos ler um pouquinho mais à frente aqui. Ele diz assim, ora, ali estava conchegado a Jesus, um dos seus discípulos, aquele quem ele amava. Eu vou fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Por que João, esse João do Evangelho, ele é chamado discípulo amado? Deus faz acepção de pessoas, Jesus tem os seus queridinhos. Por que ele era chamado? E não era ele que se intitulava assim, tá? Ele está falando porque chamavam ele assim. Ele não está, porque ele é o Evangelho de João, mas ele não está se colocando como discípulo amado, né? Falavam que ele era o discípulo amado de Jesus, né? Por que ele era o discípulo amado de Jesus? O mais interessado. Lá na frente, nas alas dos varões, vai ver que João foi o único que ficou. E ele coloca ali, né? Ali ele pede para João cuidar da sua Maria, né? Agora ele é sua mãe e seu filho, né? Ele vai colocar sobre ele a responsabilidade. Mas tinha um porém também, pode falar, mano. Jesus. Sim. Ele teve ali ser o mais novo, né? Realmente, historicamente, tem isso mesmo. E ele seria que ele queria também ficar mais perto, né? E Deus ele não faz acepção de pessoas, né? O interesse é nosso de conhecermos mais de Deus. O interesse de conhecer mais de Jesus, ter o conhecimento. Pode falar, senhor. Sim. Uhum. Sim. Ficar mais próximo dele, né? A Bíblia diz, tem um versículo, pode falar. Uhum.
Sim, sim. Mas nós precisamos tomar cuidado porque Jesus ele ama, o João ele é amado, porque Jesus é bom, não porque o João é melhor, é mais íntimo, é mais bonzinho. É porque Deus, Jesus é bom. Sim. Então, por que ele é falado? Tudo que eu vejo aqui no texto é porque ele não queria colocar seu próprio nome. Então ele falou, nossa, eu não sou importante. Assim como Paulo, quando ele fala, conheço um homem que foi para o terceiro céu. Sim. Coisas tão lindas, ele acaba voltando e é um modo de você não colocar a glória em si, mas você falar de uma experiência pessoal. Eu entendo. Sim. É isso aí. Não, tranquilo. Alguém mais? Fala aí, meu irmão. Algo interessante, Jesus, a palavra de Deus, lá no primeiro capítulo que nós lemos, lá o verbo. O verbo, ele prescruta tudo. Os discípulos sabiam o que estava vendo, mas Jesus Cristo sabia. Ele sabia que apenas ele ia ver tudo aquilo que ele mesmo disse se cumprindo até a destruição de Jerusalém. E a gente vai ver, ele foi largado lá na ilha de Páscoa, escreveu o livro de Apocalipse, e foi o único que conseguiu chegar aos 93 anos de idade e ver se cumprindo tudo o que tinha que acontecer naquele século. Ele foi o único que viveu a todas as gerações ali, os acontecimentos. E eu creio que já foi visto aqui, quando Jesus apresenta, né? Eis aqui a sua mãe, Maria, eis aqui seu filho. Seu filho. Ele realmente era diferenciado, ele não se preocupava simplesmente em estar seguindo Jesus. Ele tinha compromisso com a mãe de Jesus. E Maria podia ter abandonado ali o trabalho dela, porque era criar Jesus e levar até a cruz. Não. Tanto João Batista continuou o trabalho da igreja, porque o trabalho tem que continuar. E é por isso que nós estamos aqui. Amém. Por causa de João, o discípulo a quem Jesus amava. Amém, velho. Como ele também nos ama. Amém. Vou correr um pouquinho, que já é 10h15, né? 10h20 tem que terminar esse capítulo hoje, senão o varão vai pegar pela orelha. Aí acontece a cena, Jesus ele fala aí, Pedro, por que Pedro não foi direto para Jesus perguntar, né? Quem é Jesus? Ele fala para João, né? João estavam sentados no formato de U, a mesa, né? Sentados, o João próximo de Jesus, encostado, sentado no chão, mas tinha uma mesa, né? No formato de U. Pedro olhou para João, pergunta para ele, né? Quem é o traidor? Pergunta para ele. Pedro sempre foi intenso, né? Mas eu pensei assim, Pedro ia perguntar direto, né? Quem é Jesus? Mas ele pede para João perguntar. João pergunta para Jesus, né? Quem era o traidor? Ele fala aquele que eu molhar o pão, né? E der na boca, esse vai me trair. Aí eu fiquei pensando, a Bíblia não diz, né? Ontem a gente ficamos conversando sobre isso, né? Um pouco. Será que Pedro soube depois? Será que João contou para Pedro? Porque, imagine, né? Se contou, a Bíblia não fala diretamente, mas se contou, imagine João, é Judas. Ou então, temendo a atitude de Pedro, né? Por ser bem intenso, né? Não vou contar. Mas, levantou a mão, irmão? Não? Mas não dá para saber, né, exatamente, mas pode ser que sim, ele soube, né? João contou para Pedro depois. Mas os discípulos restantes não sabiam. E Jesus, quando chega a Judas, ele fala assim, pode fazer o que você tem que fazer. Aí ele pega, imagine Judas, né? Ele sabe. Vou fazer logo, porque senão vai dar ruim isso aqui. Ele sabe. A Bíblia fala que ele sai. Os discípulos acham que Jesus estava falando para ele fazer o quê? Né? Que ele cuidava das ofertas, que ele fosse sair para comprar alguma coisa para a festa, ou para ajudar um necessitado, né? Porque ele era o tesoureiro ali, né? Os discípulos sem entender, tirando João, né? E acho que Pedro, né? Tirando eles, o restante não sabia o que estava acontecendo. Eles saem, né? Judas sai e vai cumprir o que tem que ser feito, né? E Jesus, imagina a angústia de Jesus, por isso a angústia, vou perder esse aqui, né? Esse aqui eu vou perder. No verso 31, quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem. Parecia que para eles, ou parecia que para quem não entende, hoje nós já sabemos a história, nós conhecemos, mas para quem não entende, acha que Jesus perdeu. Não, quem perdeu foi Judas. Jesus venceu. Ali Jesus venceu. Né? Jesus está dizendo ali, eu venci. Né? Ele vai dizer depois, eu venci o mundo. Né? Então ele venceu.
Se Deus foi glorificado nele, também o glorificará nele mesmo. Glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda que por pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou. Novo mandamento? Jesus colocou o novo mandamento. O que vocês entendem com o novo mandamento? Tem que ser rápido. 30 segundos. O que seria o novo mandamento? Por que ele fala o novo mandamento? Por que ele diz novo mandamento? Vos dou. Novo? Mas o mandamento já não tinha? Ele intensifica, né? Ele intensifica o amor de Deus e ele está falando assim agora diferente. Como eu vos amei. Como eu vos amei. Amai uns aos outros como eu. Perdoando, servindo, lavando os pés, né, dando outra face. E aí tudo mais que a gente conhece de Jesus, as suas qualificações. Filhinho, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Olha o que ele vai dizer. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso, isso aqui eu acho fantástico. 35. Nisso conhecerão todos que sois discípulos. Irmãos, se nós quisermos ser discípulos de Jesus, para nós sermos um discípulo de Jesus, alguém precisa estar vendo esse amor de Cristo em você. As pessoas precisam ver esse amor de Cristo na igreja. Lógico que a fé vem pelo ouvir a palavra, né? A gente prega a Cristo, mas as pessoas precisam ver esse amor. As pessoas precisam entrar aqui dentro e ver o amor de Cristo, porque a igreja é de Cristo, ele continua sendo cabeça e foi isso que ele ensinou. As pessoas precisam ver esse amor, nós precisamos dar esse amor. A base, Paulo vai falar, você pode ter vários dons, você pode pregar, você fala em língua, mas o dom maior, se não tiver o amor, não vai valer nada. Você pode dar aos pobres, você pode ser um bom ofertante, mas se não virem o amor, a prova maior de que Cristo está conosco é o amor dele. Porque nós não vamos falar mais em línguas, porque nós não vamos fazer milagres. A única prova, a prova maior, além da palavra, lógico, o principal de você pregar a palavra, é você mostrar o amor de Cristo pelas pessoas. Vão enxergar Cristo. Ele vai dizer aqui no verso 35. Perguntou-lhe Simão, Pedro, Senhor, para onde vais? Agora ele pergunta, né? Para onde vais? Respondeu Jesus, para onde vou? Não me podeis seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Pedro não estava mentindo não, acho aqui, irmão, porque ele foi corajoso quando ele cortou ele de mal, ele podia ter morrido ali. Mas depois ele vai negar Jesus, né? Ele vai assim, você morrer por mim, Pedro? Você vai me negar 3 vezes. Aí minha aula acabou aqui, né? Aí é com os irmãos. Você vai me negar 3 vezes. Você vai me negar 3 vezes. Você vai morrer por mim? Você vai me negar, Pedro. Pedro, aquela frustração veio. Caramba, não era o que a gente estava esperando. Né? Demoraram para entender quem era Jesus. Mas eles entenderam um dia. E depois continuaram. Nosso irmão falou, né? Continuamos aqui. Graças às perseveranças dos discípulos, dos apóstolos, da igreja de Cristo, e nós estamos aqui até hoje. Mas o 35, irmãos, fica para nós, né? Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Característica do discípulo principal é o amor uns pelos outros. O amor. Amém, irmãos? Obrigado pela... Pode falar, irmão. Pode encerrar. Fizeram isso depois, né? Amém. Jesus. Amém, irmãos. Obrigado pela oportunidade, pela atenção de todos.